Há 2 dias atrás saiu uma notícia sobre o atleta peso médio do UFC Bruno Blindado, brasileiro, que foi pego no exame antidoping do UFC e foi suspenso por 2 anos. Eu não tinha trazido essa notícia aqui porque eu queria entender melhor tudo para poder explicar para vocês. Eu entendi o que aconteceu, vou explicar e eu vou querer saber a opinião de vocês aqui nos comentários, se vocês concordam com a suspensão de 2 anos. Então fica até o final que eu vou explicar direitinho o que aconteceu. Mas antes, para contextualizar, eu conheci o Bruno Blindado em um evento do UFC aqui em São Paulo. Eu fui lá, ele estava por lá. Foi a primeira vez que eu o vi, né? E eu fui lá até ele, cumprimentei, a gente bateu um papo. Logo que eu cheguei para conversar com ele, eu já perguntei sobre o doping, né? Então, para quem acha que eu fico com receio de perguntar e tal, de falar as coisas com os caras, eu não tenho receio nenhum. E o Bruno também não tem receio nenhum de falar sobre o assunto. Então, foi muito bom isso, né? Porque eu cheguei e perguntei, falei, pô, e esse doping aí? O que tá rolando e tal? E ele falou, cara, eu não usei nada, não tomei nada, mas acusou que realmente tinha uma substância e agora eu vou pedir a contraprova e vou correr atrás disso. E é aquela coisa, para quem não sabe, a contraprova e todo o processo que você corre atrás ali da usada, envolve médico, advogado, etc. Isso tem um custo e sai do bolso do cara, né? O UFC não banca. A usada, inclusive, é independente do UFC, né? Para quem não sabe. Então não tem nada a ver, nada a ver entre aspas, né? Porque tem essa relação do UFC contratar a usada, né? Ter a usada ali justamente para avaliar os lutadores e tal, mas não tem, independente financeiramente, isso que eu quero dizer, né? Então ele tem todo um custo ali, o lutador, para provar a inocência, para fazer contraprova, enfim, para andar com todo esse processo para tentar justamente justificar o que aconteceu ou provar que ele é inocente, enfim, coisas do tipo, como vocês já sabem. Então, eu conheci ele nesse evento, ele me falou isso e recentemente a gente conversou, ele me mandou aqui alguns exames e eu tava olhando, né? Claro, eu não sou médico, mas eu tava olhando ali realmente se estava limpo, se não estava, e ele realmente estava limpo nesses outros exames. Então, é isso que eu vou querer explicar para vocês. Mas antes até, ele me mandou um vídeo recentemente dele aí de sparring que ele tava fazendo, eu queria colocar para quem não conhece, afinal de contas ele não chegou a estrear no UFC, dar uma olhada e conhecer aí o Bruno. Então eu vou colocar para vocês rapidinho. Conseguindo se encontrar, Gaúcho. Boa, Gaúcho, não tá conseguindo crescer. Boa, Blindado, agora... Vem, buraco, boa, vem. Tem bonde, né? A trocação é boa. A trocação é boa pra nós, Blindado. Sim. Continua cruzando de esquerda, Blindado. 10 segundos. Nada. Tem nada, tá de maluco agora, ó. Ei. Boa, Blindado. Olha aí. Boa. Boa. Tá equilibrado. Ninguém conseguiu encaixar uma sequência boa. Boa, entrou. Vai, Blindado. Aí de novo. Tá respirando pra mergulhar, Blindado. Não dê. Cadê o abdômen? Parou? Boa. Blindado. Vamos rasgar o abdômen dele aí. Boa. Bom, então esse é o Bruno, né? Deu pra ver que os treinos lá são bem pegados. Aliás, quando der eu vou lá fisicamente. Ele não é de São Paulo, né? Mas quando der eu vou lá também pra gravar os sparrings. Quem sabe fazer um sparring com ele. E nesse vídeo eu queria então falar sobre toda essa situação da usada. Então o que eu fiz? Ao invés só de pegar a notícia e trazer pra vocês e tal, como é um cara que eu conheci, que eu converso, é um cara muito gente boa, inclusive, eu me achei, né, no dever aqui de pegar a situação, ler melhor e entender. Então, eu peguei o documento oficial da usada, que tem todo o parecer ali do que aconteceu. Então, assim, tem cronologicamente o início da história e todo o julgamento, enfim, é um documento completo que inclusive é o documento último, né, que saiu, que é onde está escrito que ele realmente recebeu a suspensão de 2 anos. Então, eu li todo esse documento, um documento em inglês, mas é livre, né, tem um acesso ali no site da própria usada. Então, se vocês quiserem ler, eu vou deixar o PDF, o link do PDF, que é do site da usada, como eu disse, aqui na descrição, só que tá em inglês, né, então você tem que ou ler ou traduzir no Google e etc, enfim. Então, eu li esse documento inteiro para gravar esse vídeo e eu vou resumir aqui, claro, para não ficar chato o vídeo, mas basicamente o que aconteceu? Ele foi contratado pro UFC, né, para fazer uma luta ali em cerca de 5 semanas. E aí, quando um cara novo entra no UFC, ele tem que preencher um formulário da usada, onde ele vai dizer ali o que ele tomou ou deixou de tomar nos 12 meses antes de entrar. Então, assim, se o cara às vezes tomou alguma coisa que não pode, que a usada não permite, você tem que avisar ali, ó, fui contratado agora pelo UFC, né, mas tomei isso e tal. Então, você já avisa os caras ali. Então, se você fez alguma coisa errada, é melhor
melhor hora para você avisar que você fez, porque os caras já vão saber, você não vai estar infringindo nada, porque você já tinha avisado, e aí provavelmente, segundo as regras deles ali, você pode ficar 6 meses mais ou menos sem poder competir, até claro que você não tenha nada no seu corpo, etc. Enfim, existe esse formulário. Então, esse formulário foi enviado ali, né, pro Bruno blindado. Ele, se eu não me engano, pelo que está escrito no documento, não tinha preenchido no mesmo dia, mas enfim, acabou preenchendo ali depois. E nesse documento ele preencheu dizendo que nunca tinha tomado nada, porque realmente nunca tinha tomado nada. Então ele foi lá, preencheu que não tinha tomado nada, só que teve um exame surpresa, né, antes dessa estreia dele. Eu não vou trazer também as datas e tudo, porque senão vai ficar muito chato o vídeo se eu ficar cortando esses detalhes, né? Então quem quiser saber data certinho, se quiser abrir um documento, é só abrir um documento. Mas enfim, ele fez esse exame surpresa e foi quando foi constatado aí a boldenona, né? Então uma substância proibida, então mesmo em competição ou fora do período de competição, você não pode usar, e realmente foi constatado isso. Aí a primeira atitude, né, do Bruno foi pedir ali a contraprova, né? Pedir um segundo exame ali, né, para realmente certificar que tinha essa substância, etc. Enfim, fizeram e também foi comprovado que tinha substância. Pronto, aí deu o problema. Por quê? Porque ele disse no formulário que não tinha tomado, mas foi pego. Então, a usada faz o quê? A usada quer saber de onde veio. Então, aí ele teria que se explicar de onde veio para não tomar a suspensão ou reduzir a suspensão. E aí, o que ele fez? Ele fez a mesma coisa que o Júnior Cigano, se não me engano, o Pezão, o Minotouro fizeram. Pegou alguns suplementos ali, falou, bom, deve ter sido daqui, suplemento contaminado, né? E foi lá e deu, se não me engano, 4 suplementos diferentes e mais algum remédio que ele tinha usado ali. E os caras testaram, né, numa farmácia que tem toda a relação ali com a usada, certificada, etc. Enfim, fez lá os testes nos suplementos e também não foi constatado o boldenona. Não acharam a mesma substância que ele tinha no corpo dele, não acharam nesses suplementos, né, e nem no tal remédio lá. E aí a usada falou o quê? Bom, se você não consegue me provar de onde veio a substância, você vai tomar suspensão de 2 anos, porque você não sabe de onde veio, você não consegue justificar e você não preencheu no formulário que você tinha tomado. Só que pensa comigo, se o cara realmente preencheu o formulário dizendo que não tomou, porque ele realmente não tomou, e aí ele foi pego, e ele pegou os suplementos que tinha ali, entregou, e também não foi detectada a substância, como que o cara, a gente presumindo que ele é inocente, como que ele vai provar? De onde que ele vai tirar? Se ele nem ele sabe de onde veio. Como que ele vai provar? Né? Só que para usada não tem essa. Ou você tinha que ter avisado, ou você tem que saber de onde veio. E aí, como não veio dos suplementos que ele estava tomando ali, ele falou, bom, pode ter sido de outros suplementos, né, que já acabou, porque qualquer um que faz academia, não precisa nem ser um lutador do UFC, você toma vários suplementos e o suplemento acaba. Então, às vezes foi um lote, alguma coisa assim. Então, é muito difícil de você conseguir provar. E ele também partiu para um outro lado, que também está escrito ali no documento, que ele teria ingerido carne, que poderia ter sido alguma carne contaminada. E aí, nesse documento todo, tem todo um lado, né, da usada, dizendo que não, porque no Brasil não é permitida usar essa droga, né, para engordar o gado e etc. Só que os caras de fora, né, da usada, e que são os caras que estão defendendo, os caras não sabem que a carne que a gente come aqui, tipo, é carne de papelão, né? Quem não lembra aí do esquema da JBS, né, que foi descoberto não sei qual porcentagem de papelão na carne. Mas enfim, também não estou dizendo que tem boldenona ou não tem no gado aqui, não sei, não sou especialista, mas essa foi uma das defesas apresentadas pelo Bruno, de que poderia ter sido alguma carne contaminada, mas a usada fez a defesa dela, dizendo que não e etc. Enfim, depois ele falou que fez uma viagem, não lembro para que país, também teria comido carne, mas para a usada não interessa. Assim, a usada diz o seguinte, que está escrito no documento: se você comeu a carne e você acha que veio dali, você tem que dizer, você tem que provar, então você tem que provar onde você comeu, qual foi a quantidade, se você tem algum recibo, enfim, você tem que ter várias provas para comprovar que você realmente comeu carne e que pode ter sido dali, etc. Então, é aquela coisa, se o cara é inocente, vamos supor, e não tomou nada, ele é obrigado a saber qual foi o suplemento que está contaminado, bola de cristal, porque se o cara foi contaminado, ele não sabe, como ele vai provar? Ele tem que saber qual suplemento foi. Se não foi suplemento, foi carne, ele tem que saber qual carne foi, quando ele comeu, e ele tem que ter prova ali da quantidade que ele comeu, de onde veio, aí eles têm que analisar se realmente tem alguma origem dessa substância que é usada no gado, etc. Enfim, não tem como. Pensa aí, você lembra o que você comeu há 3 dias atrás? Eu não faço ideia, eu não lembrei o que comi ontem. Como que eu vou dizer pro cara? Enfim, pra mim é bizarro. E aí, é aquela coisa, tem um lado da história onde eu concordo com a usada e um lado da história onde eu pendo mais pro lado do Bruno. E é isso que eu vou explicar aqui. Então, eu não tô nem de um lado porque eu conheço o cara e nem todo outro porque, sei lá por quê também. Enfim, eu não tenho lado. Eu tô dizendo aqui a minha opinião e eu quero saber de vocês. O que eu acho? Eu acho que 2 anos é muita coisa de suspensão por um caso desse. Porque o que acontece? Depois que ele foi pego nesse primeiro exame, ele fez vários outros exames. Segundo ele, foi acho que 6 ou 7 exames. Ele me mandou o documento de alguns e realmente não tem mais substância nenhuma no
corpo dele. Então a suspensão não é porque 2 anos de suspensão porque ele pode ter a substância no corpo, logo ele não pode competir. Não é isso, ele já está limpo. Logo depois, se não me engano, no mês seguinte, o exame já saiu limpo. Então ele já não tinha substância mais no mês seguinte da suspensão. Então, por que 2 anos se o cara já está limpo? Então, se o cara está limpo, na minha opinião, ele já poderia competir, né? Essa é a minha visão. E aí o que acontece? A USADA diz que a suspensão é de 2 anos porque ele não avisou no formulário que ele teria usado algo e também porque ele não conseguiu comprovar que foi contaminação de algum lugar, de carne, de suplemento, de qualquer lugar. Só que é aquela coisa, pensa comigo. E aí, beleza, eu concordo com a USADA. Se a regra é essa, eu concordo com eles que tem que ter um formulário, mas o que eu não concordo é com essa obrigação do cara provar, sendo que ele tá dizendo que ele não tomou. Aí que eu paro de concordar um pouco com a USADA e começo a concordar mais com o lado do atleta. Porque foi o que eu falei, pensa comigo. Vamos supor que o cara não tomou. Beleza, não tomei nada. Vem o formulário, não, vou escrever que não tomei nada. Não tomei nada, manda o formulário. Beleza, faz um exame, aí constatou que tem alguma coisa em você. Foi observado aqui que tal substância é proibida e você tomou. Aí você vai olhar e fala, porra, mas eu não tomei isso, né? Por isso que eu preenchi o formulário daquele jeito, eu não tomei. Falou, bom, mas já que achou aqui, eu vou ter que tentar achar de onde saiu isso, certo? E aí vai lá, pega o suplemento e manda pros caras, fala o que você comeu, enfim, tenta se defender. Aí os caras vão olhar, né, faz o teste lá e tal, fala, não foi desse suplemento, não foi dali. Beleza, não achou de onde foi. E o que eu acho? Eu acho que tem que ter suspensão, porque realmente o cara, eu acho que tem que ter, mas não de 2 anos, é aí que eu vou chegar. Eu acho que tem que ter suspensão porque o cara realmente tem a substância no corpo dele, ponto. Não deveria ter. Então ele é responsável, ele não deveria ter a substância no corpo dele. Até aí eu concordo. Agora, você dá 2 anos de suspensão porque o cara tem a substância ali e nem ele sabe de onde veio, ele não consegue provar, não preencheu, mas ele não sabe de onde veio e ele já está limpo, tem esse detalhe, o cara já está limpo, logo no mês seguinte ali o cara já está limpo. Eu acho que não precisa de 2 anos, porque na minha opinião, o antidoping é pra quê? O cara tá limpo ou tá sujo? Se o cara já tá limpo, pode lutar. Luta, entendeu? Beleza, ele errou ali atrás, tal, não sei o quê. Então tá, dá suspensão ali de 6 meses, de 1 ano que seja, porque o cara não preencheu e porque o cara não achou de onde veio a substância. Beleza, dá 1 ano. 1 ano já é uma suspensão grande, né? O cara só ganha dinheiro pra lutar. E o cara não luta por 1 ano, eu acho que já é uma suspensão bem pesada. Então, beleza, achamos uma substância aí no seu corpo, você não soube explicar de onde veio, você não disse ali no formulário que você tomou, então você vai ficar suspenso por 1 ano. Beleza. Agora, o cara já tá limpo no mês seguinte, o cara já tava sem lutar, porque tomou uma suspensão provisória e ainda vai e toma realmente esse resto, né, da punição, porque ele já praticamente já passou 1 ano, então ele tem mais 1 ano ainda de suspensão, porque ele simplesmente não conseguiu comprovar. Então quer dizer, o cara está suspenso estando limpo. O cara vai passar praticamente dos 2 anos, quase que os 2 anos inteiros limpos, sem poder lutar, porque ele não conseguiu achar de onde ele foi contaminado. Então eu acho bizarro. E por que eu tô dizendo que eu acho bizarro, além de tudo que eu já expliquei aqui? Porque a gente tem casos de atletas, como o tal do John Jones, etc. Enfim, tem vários casos de antidoping do próprio John Jones e outros atletas. Não vou falar de tudo aqui, porque senão é um vídeo de 10 anos, né? Mas basicamente a gente sabe que o John Jones lutou já com traços de substâncias ilegais que ele tinha tomado, só que ele já tinha recebido a suspensão, mas aí como ficou no corpo dele, era só 1 picograma, porque era uma pequena quantidade da outra vez que ele tomou, tá, não sei o quê, e o cara lutou. Então quer dizer, o cara que tá limpo não pode lutar, ele tem que ficar suspenso. O cara que tem resquícios de quando ele realmente se dopou, ele pode lutar. Então assim, pra mim, né, na minha visão, não tem muito sentido, né? Eu acho que é muito grande a suspensão, e fora que quando o John Jones tomou a suspensão desse caso do Turinabol, ele tomou, se não me engano, 1 ano e meio, nem chegou a ser 2 anos. Então, tem reincidência e mesmo assim não chegou a 2 anos de suspensão. E nesse caso que o cara acabou de chegar, disse que não tomou, não achou de onde, mas mesmo assim, beleza, poderia ter tomado suspensão, ele já tomou 2 anos logo de cara. Então, eu não sei porquê, né? Pra mim parece muito 2 pesos, 2 medidas, é muito injusto, mas enfim, é por isso que eu quis trazer todo esse detalhe, pra vocês entenderem, porque às vezes a gente traz aqui uma notícia de doping, um cara que caiu, não sei o quê, e às vezes fica meio superficial, né? Então, eu resumi muito aqui, tem muito mais informação no documento, mas é só para vocês terem noção da dimensão, como é. Um cara é contratado pelo UFC, ele já tem que fazer o tal formulário que eu falei, já tem que se explicar, já vai ter exame, enfim, já tem um monte de coisa. Então, não é tão fácil quanto parece quando a gente resume o assunto, é muito mais complexo. Mas, enfim, essa é a minha opinião, né, baseada aí no documento que eu li. Então, eu acho que a USADA tá certa, tem que ter as regras, tem que punir, só que eu acho que a punição é exagerada
desde que o cara já está limpo e, na minha opinião, já poderia competir, né? Fora que o ônus da prova é do atleta, ele que tem que provar que ele é inocente, né? Então é bizarro. Para mim poderia ter sido realmente condenado e, sei lá, 1 ano de suspensão. Agora, 2 anos porque o cara não consegue achar de onde ele tomou. Se o cara não tomou de propósito, o cara não vai achar de onde ele tomou. Ele pode tentar o suplemento, como alguns atletas realmente acham a substância no suplemento e o cara já tá livre, mas no caso dele não tava ali. Vai saber de onde veio, né? Agora, foi o que eu falei, se o cara já está limpo, beleza, dá uma suspensãozinha, mas tá limpo, libera, né? Dá suspensão de 1 ano que seja, libera. Agora, 2 anos de suspensão porque o cara não achou de onde veio, eu acho meio bizarro. Mas enfim, qual a sua opinião? Você acha que a usada tá certa? Tem que suspender 2 anos, mesmo o cara já estando limpo, já tendo feito 5, 6, 7 exames, estando 0 bala para competir? Você acha que tá certo 2 anos por isso, por ele não saber de onde veio e por ele não preencher lá que ele teria tomado, mesmo ele dizendo que não tomou? Enfim, qual que é a sua opinião? Comenta aqui embaixo, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!